São diversas as associações que recorrem à sociedade civil para tentarem obter algum proveito para suprir as suas dificuldades. A Casa do Artista não é exceção, está nesta altura a levar a efeito uma feira de Natal, porque a Casa do Artista precisa que os artistas sejam todos os portugueses. O Luís Aleluia é secretário da direção da Apoiarte, a associação que gere a Casa do Artista. Luís, muito obrigado por acederes a esta entrevista. Então, mas não há verba que chegue para gerir a Casa do Artista? Olha, já agora quero agradecer-te este convite para poder falar aqui e dar a conhecer um pouquinho melhor a Casa do Artista. A Casa do Artista tem sempre necessidades económicas, não é? Pronto, é uma instituição viva e que guardamos algumas memórias connosco e que tem privilegiado o conforto e a dignidade daqueles que estão à nossa guarda. Para além de que queremos também alargar o âmbito das nossas competências. A Casa do Artista, a Apoiarte, a Associação de Apoio aos Artistas, foi constituída para apoiar os artistas, não só quando se retiram da sua atividade profissional ou durante a sua atividade profissional precisem dos nossos serviços de apoio, mas também no acompanhamento das carreiras, na formação técnica e artística, e tudo isso são valências que têm ficado um pouco à parte, justamente por algumas deficiências financeiras, algumas carências que tivemos ao longo deste tempo e, sobretudo, uma carência principal que foi a comunicação. Há muita gente que não sabe que a Casa do Artista é uma instituição que pertence a toda a comunidade. Foi nascida com esse propósito. E por isso existem várias categorias de apoiantes, de sócios, perdão. Há os sócios que são efetivos, são aqueles que pertencem ao mundo do espetáculo, aos artistas no seu conjunto, mas também aos sócios apoiantes desta causa, esta grande marca, desta causa de afetos, e que podem ter a certeza de que, apoiando, fazendo esses sócios da Apoiarte, podem estar a ajudar os seus artistas, aqueles que gostam de ver no teatro, na televisão, no cinema. Um dos lemas do Armando Cortês, do mestre Armando Cortês, quando fundou a Casa do Artista, foi: não é permitido envelhecer. Que é, no fundo, aquilo que vocês não querem que a Casa do Artista esteja a viver, que é um envelhecimento prematuro, dado que apenas e só se dedicava a recolher os artistas que já não tinham condições, alguns deles para se autossustentarem, certo? É certo, faz parte das nossas funções fazer com que isso seja uma verdade e que fique no coração de toda a gente. Os artistas não podem envelhecer e muito menos morrer no coração dos portugueses, daqueles que gostaram. Aliás, os artistas não morrem, ficam perenes, ficam para sempre no coração, e agora com estas novas plataformas que nós podemos hoje guardar e os nossos artistas rever a cada momento os seus trabalhos, estão mais presentes, mesmo que já não estejam cá. Há casos de uma ligação afetiva tão forte durante as suas carreiras que ainda hoje eles existem, embora não convivamos com eles todos os dias. O caso do Raul Solnado, o Sr. Armando Cortês, o caso da Dona Amália, enfim, há casos de milhares, e são tantos os artistas que ainda vivem no coração dos portugueses. Agora, o objetivo desta instituição é que quando eles entrem, não envelheçam. E nós sabemos que a população, os artistas em si, sempre que fecham um pano, sempre que apaga a luz, sempre que se retiram das suas atividades para as suas casas, para a sua vida normal, acabam por morrer um pouquinho, porque eles vivem, sobretudo quando estão presentes perante o seu público, que é aqueles que, fazendo o seu trabalho, é para eles que eles trabalham, que amam com paixão. Alguns até, inclusive, esquecem-se de ter uma vida privada mais pessoal, esquecem-se de ter filhos, esquecem-se de ter uma vida de casados, justamente por isso que a entrega é total ao teatro e às artes. O que nós pretendemos é que, depois de voltarem para aqui, continuem vivos e, sobretudo, continuem a mostrar a sua vitalidade. Não é permitido envelhecer, nem aqui, nem em parte nenhuma. Se é certo que alguns desses artistas estejam efetivamente cansados e tenham optado por não querer atuar mais, outros há que ainda estão muito válidos para poderem, inclusive, participar em algumas futuras produções da Casa do Artista.
E sobre as produções da Casa do Artista também já falaremos mais à frente sobre o próprio Teatro Armando Cortês e aquilo que vocês também têm em mente para o Teatro Armando Cortês. Mas vamos por partes. Há ainda quem seja utente da Casa do Artista e que esteja muito válido para atuar? E ficamos muito orgulhosos quando os nossos residentes são solicitados para trabalhar nas produções, quer na televisão, quer inclusive na sua atividade. Temos, por exemplo, a nossa Anita Guerreiro, que ainda no outro dia deu um excelente espetáculo no Faia, que é uma casa de fados em Lisboa, e que foi muito acarinhada. É sempre bom que os artistas, isto é a casa deles, é onde eles moram, porque não podem morar sozinhos ou porque outras quaisquer dificuldades. Agora, não deixam de perder a sua atividade, continuam, aqueles que tiverem a sua capacidade intelectual intacta e podem ainda fazer, eu acho que é das coisas mais felizes que lhes podem dar, é oportunidades de trabalho e poder mostrar que estão válidos ainda. E isso será possível também no Teatro Armando Cortês? Vocês têm isso em mente? Sempre que for possível, sim. Tem a ver com as capacidades e com o desejo de cada um de poder e querer participar. Quem nos dera a nós podermos ter um coro ou ter um grupo de teatro, que seria ótimo podermos fazer isso e até captar e trazer pessoas à casa. O Teatro Armando Cortês, para quem não sabe, é construído também como uma base para um centro de formação que existe ainda, algumas salas que estão alugadas, mas que nós nunca conseguimos, a Apoiarte nunca conseguiu fazer enfim, um conservatório de teatro com uma elevada categoria, ainda não conseguimos fazer isso, mas é um dos propósitos fazer no futuro, de facto, a formação técnica e artística e onde o Teatro Armando Cortês sirva para exames finais. Foi o que vos levou também a não prolongarem o contrato, a parceria que tinham com a produtora anterior que fazia uso do Teatro Armando Cortês? O problema do Teatro Armando Cortês é um problema que se arrasta há 22 anos, desde que praticamente foi inaugurada a instituição. Isto porquê? Porque não houve uma gestão nunca. Houve, uma vez que toda a ação da Apoiarte até agora, da direção e dos corpos sociais, foi sempre dirigida para a dignidade dos que nos estão ao nosso cuidado, foi um bocadinho preterido todas as outras valências, seja a formação, seja as exposições na Galeria Ronçonado e também a atividade do Teatro Armando Cortês. Preferiu-se sempre alugar o espaço a algumas companhias para que ele não encerrasse, para que tivesse sempre a atividade, mas sem uma gestão profissional capaz, com uma programação que fosse dirigida não só a toda a cidade, mas ao país inteiro. Isso nunca foi conseguido. O que nós agora decidimos, por outras razões também, porque o teatro precisa de uma grande intervenção, precisa neste momento de se atualizar, ser aparelhado, como deve ser. Há placas, por exemplo, que estão a cair do teto e já passaram, nunca houve nenhum acidente de maior, mas já tivemos a apoiar, já teve que indemnizar uma companhia que lá estava, justamente por cancelamento de algumas sessões. Ora, são coisas que não podem, até uma questão de segurança para com as pessoas. Vai haver uma grande intervenção técnica no teatro, vamos renovar o teatro e fazer uma gestão profissional mais abrangente, de modo a que, nós conseguimos algumas parcerias com o Ministério da Cultura, por exemplo, e vamos alargar o âmbito da atividade do Teatro Armando Cortês, sempre que possível, a todas as companhias, desde norte a sul do país. Há imensas companhias de teatro que estão sediadas fora das grandes urbes, seja do Porto, seja de Lisboa, mesmo as do Porto, que às vezes têm dificuldade em chegar a Lisboa e ter um espaço que lhes pertença, aqui podem crer que outras companhias, desde Faro ao Porto, a Braga, a Bragança, a Viseu, onde elas residam, elas encontram aqui um espaço na capital para poder mostrar os seus trabalhos e alguns são de elevadíssimas qualidades, e que prejudicam os espectadores de Lisboa, neste caso é a descentralização ao contrário, prejudicam os espectadores em Lisboa, que acabam por perder a oportunidade de ver excelentes profissionais, excelentes companhias de teatro. Luís, pode parecer um passo maior do que a perna, e isto que te vou perguntar, mas
há mais artistas espalhados no país e que não residem única e exclusivamente em Lisboa ou na área metropolitana de Lisboa. Falaste em várias companhias que não são da região metropolitana de Lisboa e que podem vir a apresentar-se no Teatro Armando Cortês. Há planos para expandir a Casa do Artista, por exemplo, para o Norte, que tem tantos cantores, tantos atores, tantos apresentadores, tantos técnicos, tanta gente a trabalhar nesta área? É um sonho muito antigo de alguns colegas do Porto fazerem a Casa do Artista do Porto. Agora estamos a envidar esforços para que isso vá para a frente. Não como uma nova Casa do Artista, dos artistas do Porto, para que não haja esta dicotomia, esta separação, porque não faz sentido num país ainda mais tão pequeno, mas que seja uma delegação da Casa do Artista no Porto, mas com todas as competências que há, onde haja teatro, haja formação e acolhimento também de artistas residentes. O que nós recebemos aqui é alguns artistas do Porto, e de outras localidades, mas que estão cá connosco. Se nós pudermos criar uma rede mais abrangente, melhor será para podermos servir a classe. Mas é possível adiantar alguma data? Há um plano? São coisas que demoram sempre muito tempo. Eu devo dizer que mesmo esta instituição, que nos orgulha a todos, a forma como ela está, quer arquitetonicamente, quer o plano filosófico, que é a matriz fundadora desta instituição, foi uma benesse, foi uma sorte ter uma conjuntura que foi favorável à construção há 22 anos de uma instituição desta envergadura. Eu convido toda a gente que esteja a ouvir este programa e a ver este programa, que venha a Lisboa, veja esta construção e veja estas instalações e, de facto, orgulha não só os portugueses, mas, sobretudo, colegas estrangeiros, quando vêm gravar e vêm conhecer esta instituição, admiram-se como é que Portugal, um país tão pequeno, consegue ter uma instituição destas de acolhimento a uma classe tão deficitária como é a classe artística. E isto orgulha-nos e deveria orgulhar os portugueses e mais, muitas vezes são os políticos que trazem cá os seus congéneres, sobretudo na área da assistência social, para ver como é que somos muito bem tratados em Portugal. A verdade é que, na altura, houve uma conjuntura com o Ministério das Finanças, o Ministério da Segurança Social e também da Economia. Houve também uma conjuntura boa com a Câmara de Lisboa, na cedência do terreno, algumas facilidades e que hoje são muito mais difíceis. Mas, como dizia Fernando Pessoa, o homem sonha, a obra nasce e nós estamos a sonhar e ela vai nascer de certeza, porque nasce sempre da vontade de quem quer trabalhar. E eu agora vou atrever-me, porque vocês estão localizados exatamente numa zona nobre. A pressão urbanística já fez com que chegasse algum convite para que vocês se deslocalizassem, para que alguém tomasse aquele espaço? Não, de todo. Eu acho que é até muito bom para essas instituições, seja, temos aqui várias ao lado, desde hospitais, temos centros comerciais, eu acho que lhes faz bem ter depois aqui um empreendimento, até porque este empreendimento é de uma nobreza extraordinária, não só pelo que ela representa em termos de sociedade, que é a casa do artista, não é? Esta grande obra de afeto, mas também pela importância que ela tem na conjuntura económica de qualquer país. Portanto, ela, para além de ser arquitetonicamente muito bonita e não destoar de tudo o que está a nascer à volta, ela representa também um bem-estar de uma marca social, de um afeto que a própria comunidade tem que absorver. Portanto, não faria sentido tirarmos daqui, antes contrário, temos é que ser absorvidos por eles. Deixa-me perguntar-te, os artistas conhecem a Casa do Artista, provavelmente já a visitaram, mas efetivamente estão dentro da vida da Casa do Artista? São sócios da Casa do Artista? Ou só quando, qual é o adágio popular? Só quando troveja é que apelam à Santa Bárbara? Infelizmente é assim. Houve aqui uma falta de comunicação muito grande durante um hiato de 10 anos. Durante 10 anos houve uma má comunicação, quer com a comunidade, quer também com a comunidade artística, com os artistas, com os técnicos e com os profissionais que podem beneficiar desta instituição. Acontece que, quando isto nasceu por vontade
não só dos políticos, dos artistas, mas sobretudo um grande envolvimento da sociedade, em leilões, em espetáculos, em jantares e etc. Essa ligação perdeu-se ao longo do tempo. Nós começámos com muitos sócios e eles foram morrendo, alguns, outros foram se afastando da própria instituição e por falta de comunicação, durante estes 10 anos não chegámos ainda a alguns artistas, alguns que não conhecem a casa, alguns que não sabem sequer onde fica, outros que não a conhecem, nem sabem as vantagens que lhes pode trazer para as suas vidas, para as suas carreiras. Mas há uma coisa na sociedade, quando há um problema de um artista, ainda agora vimos com uma querida a Teresa Miguel, em que levantou-se um problema numa rede social que ela estava a precisar e todas as pessoas disseram logo, então, mas está aí a casa do artista. A casa do artista existe se tiver força para isso, para poder socorrer todos, não só os que são sócios, mas também aqueles que não são, mas que pertencem às artes, e mesmo não pertencendo às artes, se a instituição puder sempre socorrer, seja quem for, estaremos sempre disponíveis. Porque há, independentemente de as instalações físicas que temos, há depois outros contactos que possamos, se calhar, estabelecer para poder ajudar e estabelecer protocolos com outras instituições, não só para artistas, mas para outras pessoas que possam precisar de nós. É evidente que cá estaremos. A sociedade civil estará preocupada também com outros aspectos da sua vida e da sua existência, porque os recursos do país não são infinitos e porque também conhecemos os números e os dados que nos indicam que mais de 1 milhão de portugueses vive na pobreza ou próximo da pobreza. Tem sido a sociedade civil aquela que não se tem esquecido de vocês, simultaneamente, e por incrível que possa parecer? Sim, não só de agora, sempre foi assim. Felizmente que a Apoiarte existe há 22 anos, com uma intervenção mais direta e mais física, e poder intervir. Mas antes, os artistas é uma classe que não tem muitas defesas, é uma classe que não, muitas vezes até, quando ainda se viu agora nesta pandemia, mais 150 mil profissionais tiveram as suas vidas muito dificultadas, continuam e não sabemos ainda como é que vai ser o próximo ano, pelo menos o início está um bocado comprometido. Mas a verdade é que antes da Apoiarte havia sempre a sociedade civil, eram sempre os jantares para os artistas, havia sempre um leilão a favor deste ou daquele artista, mas quantos artistas depois não tinham os conhecimentos necessários para terem a sorte de ter um jantar ou um almoço a seu favor? A verdade é que os artistas, sendo pessoas também muito particulares, muito especiais, e que fazem e têm toda a importância dentro de uma sociedade, desde logo pela cultura, pelo que são, pelo seu legado, são pessoas também que vivem um pouquinho à parte da sua parte prática que a vida lhes impõe. São pessoas que não gerem muito bem, não é uma crítica que faço aos artistas, é uma crítica porque é o estado das coisas, são espíritos livres, são pessoas que precisam de que alguém os aconselhe, os agencie, e depois tem um outro problema que é uma intermitência profissional que não lhes dá a segurança necessária para que nos momentos de pausa, nos momentos em que não têm trabalho, possam assegurar a sua subsistência. Portanto, há aqui dois fatores que se complementam, mas que dificultam a vida, não só no presente, na vida ativa, como no futuro. Agora, acontece também uma outra ideia que as pessoas têm e que é errada, é que os artistas em Portugal ou no mundo inteiro, ganham muito bem, vivem todos acima da média, e não é verdade. Hoje em dia as pessoas mais esclarecidas já entenderam que há toda uma indústria cultural à volta da imagem que proporciona e obriga a que o artista se apresente sempre bem e sempre acima do nível, justamente para passar, são elementos de conforto que passam ao espectador e a quem consome, ao consumidor, mas que faz parte de uma indústria. Ele próprio, o artista, é um elo, é um parafuso no meio de uma indústria complexa, em que na cadeia é talvez o que menos ganha,
o que mais participa com a imagem, com o som, com o uso do seu trabalho, e é o que menos usufrui, embora existam algumas instituições, como a GDA, que é a Gestão dos Direitos dos Artistas, mas que ainda assim não tem ainda uma implantação forte de defesa do artista, não é compreendida ainda ao ponto de assegurar para os artistas que produzem os royalties e os direitos conexos de que a indústria ganha os seus lucros. Ainda não conseguiu ainda implantar-se de tal forma que isso seja... Eu posso dar aqui um exemplo. Cada vez que passa, por exemplo, os artistas portugueses, na sua grande maioria, excepto alguns programas, eu sou o protagonista de um dos programas que não pode passar, por exemplo, na RTP, a Memória, nem em outra parte qualquer, porque tem direitos reservados, mas talvez seja dos únicos programas que foram produzidos em Portugal com direitos reservados, porque a maior parte dos programas em Portugal não tem direitos reservados. Os artistas, o uso da sua imagem é prolongada no tempo sem quaisquer regalias, ou que são tão diminutas que não lhes dá, não asseguram nada. Ao contrário, quando passa, por exemplo, o Mr. Bean está sentadinho no seu sofá e sai de Portugal milhares de royalties porque ele está no seu sofá e os teus direitos estão reservados. Luís, concordarás comigo também que a comunidade artística não deu ainda uma demonstração à sociedade de união suficiente para Exato. ganhar força, para ter esse estatuto impositivo a que te referias. Concordas? Concordo perfeitamente. Aliás, uma das coisas que eu gostaria era que a Apoiar fosse uma associação de artistas suficientemente forte para dar a cara por toda a classe e que pudesse ela própria representar-se nas suas reivindicações, quer sociais, quer políticas, para o seu bem-estar e proteção económica e de imagem, por isso, e isso existe no estrangeiro. Nem era muito complexo, era só transpor para os regulamentos, para a nossa lei portuguesa, algumas diretrizes comunitárias de defesa da imagem, da voz e por aí fora, e que já conferiria alguma proteção aos artistas portugueses. Na verdade, há um déficit muito grande. Quando se diz que os artistas são todos muito separados, vivem todos muito individualmente, não se jogam, não se conjugam, é verdade, isso é verdade. Agora, também temos um exemplo concreto de que é possível associarmos de uma forma em que seja visível e termos força. Um caso concreto, e o exemplo, é esta Apoiar-te. A Apoiar-te existe e foi implantada e muitas pessoas não dormiram durante a noite para que isto fosse um sonho transformado de realidade. Isto é uma prova de que os artistas unidos, quando querem concretizar alguma coisa, conseguem. Porque os artistas também sabem que o Estado é finito e que continuamos ainda longe de ter 1% no orçamento geral do Estado para incentivar a cultura. O problema é que nós somos um país muito pequenino, economicamente muito instável, e que mesmo as pessoas que nos dirigem muitas vezes não estão mais ligadas à cultura e não entendem, provavelmente entendem, ou não têm como fazer diferente, apostar mais na cultura, sem perceber que sem a cultura, sem a língua portuguesa, sem a defesa dos nossos valores patrimoniais e do que os artistas fazem parte, os dramaturgos, os nossos textos, a nossa língua, os nossos poetas, os nossos artistas todos, sem esse legado, sem esse património, não é possível fazer-se história. Aliás, hoje em dia, corremos até um risco, se a cultura não for mais apoiada, numa hegemonia que existe de outras culturas, sermos aculturizados por outras civilizações e por outras dinâmicas. Hoje já temos gente que não fala muito bem português, mas já troca alguns verbos para o gerúndio, como fazem os brasileiros. E não é uma questão de dialeto alentejano, atenção. É uma questão de termos muitas telenovelas brasileiras e muita comunidade brasileira a trabalhar em Portugal, que são bem-vindos, naturalmente. Mas nós temos que nos defender, aliás, como os espanhóis se defendem, como os próprios brasileiros se defendem, como os britânicos se defendem, como os franceses se defendem, com um
bom cinema, com ir às escolas. Estes artistas que aqui estão, por exemplo, na Casa do Artista, seria muito interessante o Ministério da Cultura ou o Ministério da Educação pegar neles e fazer um programa em que eles se deslocassem às próprias escolas a explicar a vida deles. Seria, se calhar, uma atividade muito interessante, um dia diferente para os alunos e um contacto com estas pessoas. E isso também provocava que as gerações futuras, muito provavelmente, estariam muito mais sensibilizadas para a defesa da arte, dos poetas, do teatro. Hoje em dia, felizmente, já temos muita gente a ter escolas de teatro e a ter aulas de teatro, as próprias escolas já promovem. Agora, o que acontece é que a própria sociedade tem que depois encontrar respostas. Bons teatros, bons professores, boas escolas. Não pode ser só Lisboa e Porto a ter escolas de teatro, não pode ser ter cursos de formação, não pode ser deixados depois aquele gostinho ao acaso. Olha, eu gostava tanto de fazer isto, mas não posso, porque só há escola em Lisboa, só há o conservatório no Porto e eu não tenho hipótese de lá chegar. Acho que toda a arte deveria ser incrementada, porque seríamos um país muito mais bonito. Sem dúvida. Não tenho dúvidas de que os artistas ainda têm um caminho a percorrer, os próprios artistas têm um caminho a percorrer para perceberem a força e a dinâmica que ganhavam se estivessem todos mais próximos uns dos outros, não tenho dúvida nenhuma disso, porque essa união e essa forma de expressarem a sua importância dentro da sociedade não pode ocorrer apenas quando, por exemplo, falece o Rogério Samora, desaparece a Maria João Abreu, e não pode ser sempre pelos piores motivos que os artistas parece que derrubam barreiras. Talvez essa nova era tenha de começar pelos próprios. Eu concordo perfeitamente, mas a verdade é que há um problema, há um déficit muito grande em Portugal. Desde logo a defesa dos direitos dos artistas, que nós não temos uma carteira profissional, não temos um estatuto profissional. Uma Portanto, ordem. logo aí também não podemos exigir rigorosamente nada, porque embora sejamos todos contribuintes e alguns até perseguidos porque ganham mal e ainda têm que pagar a segurança social e etc. Embora há 15 dias venha um outro estatuto promovido pelo Ministério da Cultura que nos dá alguma proteção, mas ainda assim é insuficiente para o mercado de trabalho. Depois é um mercado muito, muito pequeno, muito reduzido, em que, e depois como é que eu ia dizer, para não queria magoar nem chocar, mas é assim, os artistas em Portugal têm medo de se expor, de dizer não, de irem contra as diretrizes de um diretor, de uma estação, justamente porque isso lhes pode causar problemas no futuro e ficar ainda mais desempregados. Muitas vezes alinham em coisas que não gostam, porque têm problemas financeiros, e todos nós precisamos, não é? Embora os artistas sejam privilegiados na sua atividade, porque estão numa atividade que muita gente desejaria estar, poder e ganhar dinheiro com isso. O que nos falta depois é ter uma associação que nos possa, uma associação como a Apoiar-te, lá está, que possa defender os artistas e sobretudo conferir-lhes a dignidade. E não ser os artistas a ter que dizer que não, ou dizer que sim, ou aceitar ou deixar de aceitar, ou ter que discutir as suas condições de trabalho. Há uma associação que o faça. Os sindicatos que têm enfim, deveriam ter esse trabalho, essa tarefa, muitas vezes eles próprios não são fortes, estão ligados a centrais que não defendem os artistas no seu todo. É esse o problema. Luís, tão envolvido na Apoiar-te, isso tem castigado a tua carreira? Tens tido menos tempo para fazeres o que mais gostas, que é teatro, televisão, cinema? Não, é verdade. Acontece que as pessoas não sabem, mas o nosso trabalho aqui é voluntário. Ainda há pouco tempo, com um grande administrador de algumas empresas em Portugal, e há um mecenas desta casa, desde sempre, que foi também ele próprio produtor de televisão, ele dizia agora um jantar que fizemos que ele fez com a direção, a dizer que nós não podemos ter uma gestão de restos. Ele diz de restos, que é de restos de tempo,
nós damos um bocadinho do nosso tempo, um resto que nos sobra da nossa atividade profissional, a um empreendimento desta envergadura. Isto é de loucos. É completamente absurdo um projeto deste tamanho estar gerido por gente que só dá o resto que lhe sobra do seu tempo, porque a sua atividade profissional não é a gestão, é a atividade artística, é a produção, são outras coisas, são outros 500. E logo, muito mais tarde, lá mais no futuro, nós vamos ter que repensar a gestão da Apoiarte, torná-la mais profissional, para que possamos efetivamente entrar noutras guerras com maiores garantias de que isto não morrerá e não ficará por aqui. Porque os artistas, repare, os artistas já há pouco sabem gerir as suas vidas. Ainda se põem a gerir um projeto destes e só com a ajuda do Armando e do Raul e daqueles fundadores que lá estão em cima e que dão algumas dicas durante o sono. Porque as pessoas não sabem, mas é uma gestão, é um barco muito, muito grande, que exige muita responsabilidade e que nós, evidentemente, podemos dar a cara, mas precisamos que acima de nós haja alguém com competência suficiente para gerir um barco deste tamanho. Luís, tens saudades do Tonecas ou achas que o Tonecas está na escola onde deve estar e que o tempo correu e já não há mais espaço para ele? Não há mais, na minha vida não há mais espaço para o Tonecas. No Tonecas, naquele trabalho que eu fiz, porque o trabalho do ator está sempre ansioso por novos desafios. Agora vem a Crónica dos Bons Malandros, onde tem outro desafio, vem o Pôr do Sol, enfim, vem outros. Pronto, aquele está armado. Agora, quem tem muita saudade do Tonecas são os portugueses. Curiosamente, quando me falam, quando me encontram na rua, quando vêm me falar, é sempre com um grau de saudade e de que aquilo leva a boas memórias quando estavam com os seus pais, quando estavam com os seus avós e que alguns já cá não estão e falam com muita ternura, muita saudade. Isso agrada-me como ator. Foi uma coisa, uma prova superada, felizmente. Agora, pronto, agora que venham outros fazer. Mas é passado para ti, portanto, crees que é uma página virada na tua carreira e que agora Claro, é tens que evidente. abraçar outros projetos? Claro, é evidente. Nem fico já bem de calções, nem... Agora, sem dúvida, foi o que disputou um bocadinho do mediatismo e o que fez uma ligação afetuosa com as pessoas e com o público. Se eu hoje tenho público, se as pessoas gostam do meu trabalho, se deve um pouquinho àquela ligação com o Tonecas. Ter caído na casa das pessoas, ter entrado na vida deles, deixar-lhes estas marcas de afeto e de saudade, bonitas memórias que se divertiram muito na companhia deste e daquele, é muito bom. Aliás, Sentes devo algum dizer também há preconceito? outras... Perdão? Sentes algum preconceito por teres sido durante tanto tempo Tonecas ou por teres mais tempo na tua carreira, na carreira recente, te envolvido mais numa dinâmica de comédia do que numa, Pois. sei lá, como lhe chamar, numa apresentação erudita mais próxima do teatro tradicional do que aquilo que era esperado? Sim, é verdade. O Tonecas marcou um pouquinho e deixou-me ali dentro de um registro. Pronto, embora seja ator e possa fazer e abarcar outros trabalhos, outros registros, a verdade é que eu não posso ser levado a sério. As pessoas, mesmo a fazer algum drama, as pessoas dizem, olha, eu fiz nos Beirais, era o Cabo Júlio, era o menino Tonecas a fingir que era GNR. Pronto, isso. Agora, eu acho que com o tempo isso vai acontecer, embora não vá deixar de ser o Tonecas, não é? Alguma coisa que me aconteça é sempre o Tonecas fez isto, o Tonecas fez aquilo. No outro dia tive um acidente, há uns anos tive um acidente de carro, disse assim, o Tonecas teve um acidente de automóvel. Não, o Tonecas nem ia a conduzir, era eu. Mas é bom, esta ligação é bonita e daí tenho tirado alguns proveitos também na carreira, de afirmação de carreira e de trabalho, como produtor também. Isso Até porque bastava estarmos um bocadinho atentos àquilo que tu fizeste na tua vida para percebermos que, apesar do registro ser também um registro humorístico, foi um registro completamente diferente quando fizeste de Dona Tina.
Por exemplo, olha, aí está, por exemplo, mesmo assim, era o Neca disfarçado de mulher. Foi muito feliz, como diria o Malato, fui muito feliz aí no Porto, na Praça da Alegria, no Portugal no Coração, com vocês todos, foi uma equipa, e mais, é tão bom, tão grato, quando chego aí e recebo os abraços, como se fosse alguém da família, há uma ligação muito forte, e que eu guardo com muita saudade, com muito carinho, os anos que passei aí, e que foram muito bons para mim. Ó Luís, Com o agora Guilherme, naturalmente. a televisão. Não posso esquecer o Guilherme, com quem eu aprendi muito, sobretudo na escrita, a escrever para a televisão, para um direto, eu aprendi muito, estou-lhe grato por isso. Nós não nos podemos esquecer de que a televisão ajuda muito a carreira e o lançamento de um artista, mas não estarão alguns dos novos atores a utilizar estas plataformas, a televisão e agora também as redes sociais, para darem avanços que muitas vezes acabam por demonstrar na carreira que não foram dados os passos suficientes para que se alcançasse tão grande projeção, porque depois não há estrutura, não há sustento, não há, como se diria, calo para se conseguir manter uma carreira, porque talvez seja esse o problema mais grave, é manter uma carreira e fazer da carreira uma prova de maratona e não de 100 metros. É curioso, antes enfim, da televisão, as carreiras demoravam muitos anos a construir-se e a fazer-se, a firmar-se, e a maior parte dos casos era por osmose, era por ver trabalhar o colega que se ia aprendendo. Hoje em dia há quase esta indústria é muito agressiva, e os artistas hoje são feitos numa semana, não há uma preparação, embora haja o cuidado de uma formação técnica. Ora, o que acontece é que o mercado não consegue absorver todos os que são formados, e alguns com muita qualidade, não consegue, e talvez as pessoas não saibam, mas existe um grave problema, sobretudo numa classe mais jovem, que tem a potência por esta atividade, mas depois não encontra respostas no mercado, de graves depressões e levadas algumas ao suicídio. E é um caso muito, muito grave. Inclusive há fraudes que é preciso calcular. Há empresas que promovem cursos rápidos e que, sobretudo na moda, sobretudo na imagem, e cursos de televisão, e os pais empregam muito dinheiro e apostam nos seus filhos porque acham-lhes talento, e a verdade é que mesmo tendo talento, o mercado não os absorve, e são fraudes. E eles sonham muito com aquilo, muitas vezes não dormem, vão cristalizando uma ideia que depois de mercado, que não existe, e que é formada justamente, como eu estava a explicar há pouco, pela imagem e pela construção que a indústria confere aos artistas, pronto, e a verdade é que existem muitos jovens que depois ficam muito decepcionados e levam-os ao desespero, muito mais aqueles que estão fora, porque veem que querem todos ser morangos com açúcar e querem todos ser artistas de telenovela, e a indústria não funciona assim. A gente não bate à porta de uma produtora e imediatamente entra logo como protagonista, embora possa acontecer. O que acontece é que, como isto é uma profissão que exige muita técnica, muito trabalho e muito esforço, e há gente que não entende isso, pensa que os artistas não trabalham, pronto, e não é verdade. Quanto mais responsabilidade temos, mais técnica temos que apreender para podermos servir o nosso trabalho. Aliás, com qualquer o padeiro faz exatamente a mesma coisa. Pronto, ele tem que dosear muito bem o sal e a água e etc. para fazer um belíssimo pão, e não deixar a cozedura para a concorrência. Pronto. Tudo isso existe. Isto é uma profissão e é vista como tal, e que existe competências técnicas. O que acontece é que, como a indústria é muito agressiva e absorve e deita fora, muitas vezes vai buscar este ou aquele, porque, vamos supor, num caso em que é preciso um espetáculo biográfico, vamos supor que é uma série biográfica, em que é necessário um artista com determinadas características, mas que estas características só servem para aquele papel. Aquele papel deu muito protagonismo àquele jovem naquela altura.
que fez, sei lá, de Eusébio, não é o caso, felizmente é um excelente ator, mas vamos supor que não seria, que seria um outro, vamos procurar uma Marilyn Monroe que a gente precisa, ou para alguém que faça de Amália, ou que alguém que faça, vamos procurar aquela pessoa. E depois a indústria lança, imediatamente, durante 6 meses, é uma vedeta, mas depois já não há mais trabalho para ela. Primeiro, porque alcançou tanto sucesso que a indústria já não observa no próximo, como o Tonecas. A fazer Donatina não deixou de ser Tonecas. Mas esse é um problema. No próximo trabalho não é absorvido porque já teve bastante visibilidade. E depois pode, no próximo trabalho, não adaptar-se da mesma forma, tão generosamente, ou o público aceitá-lo da mesma forma. Então isso provoca aqui um grave problema, que é uma enorme depressão, e aquelas expectativas que foram criadas em relação à atividade. Eu, a partir de agora, vou ser uma grande vedeta, vou ganhar isto, vou comprar uma casa, vou comprar 4 Ferraris e vou viajar pelo mundo inteiro, e isso não vai acontecer. Geralmente dá erro no computador. E Em depois é casa difícil tens. fazer dele... É difícil fazer de elite, sabes? A quem já aprovou o sucesso e não tenha maturidade suficiente para entender que isto é volátil, é complicado. É, subir um lance de escadas e depois ter que voltar outra vez ao primeiro degrau é um pouco complicado para conseguir suportar É. esse desaparecimento. Onde isso dá prazer é só na montanha russa, é para cima e para baixo, mas quando se vai para baixo também tem prazer. Gritamos muito e tal, mas o prazer é esse. Deixa-me perguntar-te, os teus filhos, algum deles tem talento para o teatro? O mais novo adora, já me pediu para entrar numa peça, mas assim, um dia mais tarde, quem sabe, o aconselho é a formação, porque nada se faz sem formação. Antigamente o teatro e a televisão era por jeitinho. Quem tinha jeitinho fazia, ele é tão bonito, olha, tem os olhos verdes, e aquilo ou cantar muito bem, etc. Mas hoje em dia, olha, por exemplo, há pouco tempo falei com alguns e jovens que são cantores neste momento e estão muito preocupados porque vão para aulas de música, porque efetivamente a família achava que eles cantavam bem, mas não é bem assim. Eles precisam depois tecnicamente estar preparados para enfrentar tudo. E uma vida e uma carreira. Uma vida e uma carreira, que a tua já tem quanto tempo, Luís? Olha, faz 40 anos para o ano e vou celebrar com um monólogo, com uma comédia, vou celebrar com uma comédia. Isso é que era bom. 40 anos, vou celebrá-los para o ano. Bom. E a peça tem nome? Podes fazer esse anúncio? Posso, isso é que era bom, ainda não tenho o cartaz pronto, estamos a fazer, isso é que era bom. E é a história de um fulano, é interessante, é um fulano que fica fechado dentro de uma casa de banho, é um advogado, e fica trancado a um fim de semana, não está lá ninguém no prédio, como é que ele se safa num 15º andar? E depois isso passa desde a solidão que se encontra, não é? Porque depois ninguém lhe telefona, ninguém o socorre, e depois até ao esterismo, não é? Até a claustrofobia, enfim, é uma série de Não podemos contar emoções. mais, Não, senão depois estragamos tudo. mas Uh, mas promete. a Feira de Natal ainda está a decorrer? Olha, a Feira de Natal tem sido um sucesso. Foi a nossa primeira Feira de Natal, porque nós começámos precisávamos fazer dinheiro, mas também limpar algum estoque que nós tínhamos de casas que, quando se desfazem as casas e não sabem a quem dão à casa do artista, desde móveis, tapetes, uma série de coisas. E tínhamos aquilo ali guardado, ia encher-se de pó. Disse, olha, vamos fazer uma Feira de Natal. Pronto. O objetivo primário era esse. Havia um outro que era também importante, que era fazê-lo na casa do artista, mas para que as pessoas venham à casa e venham conhecer as instalações, pronto, porque depois os preços que nós temos são ridículos, coisas a 50 cêntimos, não é o valor da peça, é o valor do afeto, é as pessoas chegarem, darem um abraço, isso é muito importante, encontrarem aqui artistas na feira, a Rita Guerra, que aqui está, a Ágata, pessoas muito interessantes e que depois tiram a tomar um café, falar-se um pouquinho da vida deles, isso é muito, muito interessante. Agora, isto era só 2 fins de semana, já vamos prorrogar para o próximo, porque está a acontecer uma coisa interessante, é a primeira feira onde isto acontece. As pessoas compram uma caneca
E depois perguntam, mas quem é que deu isto? Ah, foi um senhor, isto é de um artista. Olha, eu tenho lá coisas, posso trazer? Traga. Então as pessoas compram uma caneca e depois trazem 5 pratos. E então isto, em vez de vazarmos o estoque que queríamos limpar, olha, está a crescer o estoque, mas nós vamos fazer mais uma feira, vamos fazer mais um fim de semana, o próximo sábado e o próximo domingo, das 10 às 6 da tarde, abertos aqui na Galeria Raul Solnado, que é na Casa do Artista, para tentar escoar o resto. Mas estão sempre a chegar. Ainda agora a Rita Guerra veio e trouxe os brinquedos dos filhos, que ainda estão bons, mas que eles já não querem, já não jogam, já passou a idade. É muito, muito interessante. Havemos de fazer outra, por exemplo, o Manuel Luís Goxa deu-nos fatos que não estão aqui na feira, naturalmente, porque vão exigir um outro tratamento, mas os fatos, aqueles fatos que ele costuma usar nos seus programas, é muito bonito, muito bonito. É muito E as bonito. pessoas podem ir visitar a Casa do a Dona Artista. Eunice Munhoz, uma tarde, a Dona Eunice Munhoz veio aqui à feira comprar coisas para ajudar a Casa do Artista e, sobretudo, para se misturar com as pessoas que vinham à feira. Foi muito interessante. É muito bonito. E vai ser também durante este fim de semana. Querido Luís, um abraço muito, muito grande, um beijinho à Zita, aos teus rapazes e sempre que possível, já sabes, a apoiar-te, e a Casa do Artista terá sempre em mim, e estou em crer na Sim. imensa casa que é a RDP e a RTP, uma fonte de apoio permanente. Muito obrigado, meu amigo. Sei que sim, obrigado Jorge, obrigado também a toda a equipa, e é uma coisa que quero agradecer, é aquelas instituições, porque nós apelo que se façam sócios da Casa do Artista, sobretudo sócios de afeto, aqueles que podem apoiar os artistas através desta causa, porque podem também ganhar benefícios, desde logo dos hotéis, viagens, lojas, restaurantes, enfim, há toda uma série de empresas e instituições que estão neste momento a criar protocolos com a Casa do Artista para que os sócios da Casa do Artista, aqueles que não são artistas e também esses, mas todos possam ganhar sendo sócio da Casa do Artista. Um abraço, Luís. Muito obrigado. Bom Natal para ti, meu querido, com muito amor, muito carinho.